Olá pessoal, tudo certo? Quero convidá-los então para entender inglês de uma vez por todas com a minha metodologia, ok? Então hoje nós estaremos falando sobre os portais, que é uma forma meio que metafórica para que nós possamos chegar juntos aos auxiliares, que são os auxiliaries em inglês, ok? Então vamos trabalhar direto com os conceitos e eu já vou dar para vocês ali alguns exemplos para que fique um pouco mais claro. Lembrando que esse é o primeiro vídeo da série que vão seguir, né, os auxiliares. Então hoje eu vou dar uma ideia geral para vocês de como que os auxiliares funcionam, né? E depois, logo nos demais vídeos, eu vou fragmentar cada auxiliar para que vocês realmente entendam cada um com a sua peculiaridade, com os seus detalhes mais específicos. Então, eu lhes convido a assistir toda a série, que eu tenho certeza que isso vai somar bastante com o aprendizado aí acadêmico ou corporativo de vocês, ok? Vamos comigo então? Perfeito. Pessoal, quando eu me refiro a portais, quem nunca assistiu um desenho animado onde os personagens, né, abriam portais para se transportar para uma outra dimensão ou para um outro mundo, não é verdade? Então, eu acabo utilizando essa forma metafórica para explicar para os alunos que no inglês, ao invés de trabalharmos com conjugação verbal, eu vou trabalhar com portais. E o que esses portais fazem? Primeiramente, portais eles não têm tradução. Portal ele só existe com a função de transportar a pessoa para o tempo que cada portal representa. Então, vamos comigo, acho que vai ficar mais claro aqui nesse próximo slide que eu tenho para compartilhar com vocês aqui, ok? Vamos juntos lá. Pessoal, quando eu converso com alguém, seja qual for o idioma que eu estiver utilizando, eu sempre me refiro a uma timeline imaginária. O que é essa timeline? Como o próprio nome diz na tradução, né? É a sua linha do tempo. Então, para que serve essa linha do tempo? Bom, ela serve para que eu possa sintonizar a pessoa que está ouvindo ou que está lendo o que eu estou escrevendo, né? Para que eu possa sintonizá-la ou conectá-la ao tempo que eu me refiro na pergunta. Então, olha só. No português, pessoal, o que acontece? Eu trabalho com a conjugação verbal, ou seja, o verbo ele vai trazer a chave ali para eu abrir o portal e saber que tempo que a ação acontece, aconteceu, acontecerá ou aconteceria. Por exemplo, eu pergunto lá, você gosta hoje, você gostou ontem, você gostará amanhã e você gostaria um dia. Eu peguei o verbo gostar, que é um verbo comum para todo mundo, que mesmo aqueles que não entendem muito do inglês, sabem que o verbo gostar no inglês é o verbo like. E eu vou trabalhar com ele aqui na sequência, ok? Muito bem. Então, ou seja, através do gostou, gostei, gostará, gostaria, eu vou transportar a pessoa se o verbo está acontecendo agora, ontem, amanhã ou um dia, que eu chamo do presente, passado, futuro e condicional, que são os meus tempos verbais mais básicos e mais comuns para uma comunicação verbal mais iniciante, vamos dizer assim, ok? Perfeito. Baseado nisso, qual que é a diferença que eu sempre trago aqui com o inglês, pessoal? Simplesmente a diferença é a seguinte, ao invés de eu pegar o verbo, por exemplo, ó, o verbo gostar, eu sei que é o verbo like, certo? Então eu quero perguntar assim, ó, você gosta? Ó, eu tenho aqui o meu presente, vou colocar só para a gente ilustrar, tá? Ó, gosta, hoje. Ontem eu vou usar aqui o gostei. Opa, deixa eu só ajustar aqui. Ok, muito bem, ó, eu vou usar aqui o gostei. Isso foi o meu ontem. Amanhã eu vou usar o gostarei. Amanhã eu gostaria de ir na sua casa, ok? E o condicional? O condicional, por isso que o nome dele já traz essa menção, porque ele vai depender de uma condição para acontecer. Então eu digo para você assim, ó, eu iria na sua casa se, então vai ter sempre um se ali embutido, ok? Então eles vão ser no português algo parecido com os verbos acabados em iria, iriam, ok? Então eu vou falar aqui que eu gostaria de ir na sua casa se você estivesse lá amanhã. Até aqui, ok? Tranquilos, né? Então, repare, eu peguei o verbo gostar e flexionei o verbo em todos os tempos que eu precisei, porque através do verbo eu projeto a pessoa para minha timeline. Então, isso acontece no português. Vamos entender agora a grande diferença do português com o inglês? Olha como o inglês é muito mais fácil, olha só. Eu tenho aqui o você, que eu quero fazer uma pergunta, certo? Vou colocar o you aqui. Muito bem, eu quero perguntar então assim para você hoje, ó, você gosta?
eu quero utilizar o presente. Ao invés de eu mexer no gosta, que é o verbo gostar, o que vai acontecer? Eu vou abrir o portal do. Então, através do do, o que a pessoa que está ouvindo o que eu estou perguntando entende? Se eu começo a pergunta com o do, automaticamente eu projeto a pessoa na timeline do presente. Então, isso fica claro, tranquilo, e eu não preciso ter a preocupação de me preocupar com a conjugação verbal. Agora, olha só, eu quero perguntar para a pessoa assim, né, para um americano, vamos supor, que eu esteja conversando. Você gostou? Eu quero jogar, eu quero transferir a pessoa aqui para o passado, né? Eu gostei, você gostou, eles gostaram, né? Então, no português ainda cada pronome tem uma conjugação específica. No inglês eu uso a mesma para todo mundo, exceto algumas diferenças no português, no inglês ali do presente, que eu já vou dar para vocês na aula 3, ok? Muito bem, quero perguntar então assim, pessoal, você gostou? O que eu faço? Ao invés de mexer no verbo, que é o verbo gostar, eu vou abrir um outro portal. Que portal é este? É o did. O que esse did faz? Ele transfere a pessoa para o passado. Então ele abre o portal do passado e a pessoa entende tudo que vem na sequência, vai se referir ao passado. Repare que eu transicionei do gosto e gostei e eu em nenhum momento mexi no verbo raiz, que é o verbo gostar. Muito mais fácil, certo? Muito bem, agora eu quero perguntar assim, ó, você gostará? Eu quero transferir a pessoa para o futuro. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de conjugar o verbo, eu vou abrir um outro portal. E qual portal é esse? É o meu portal will. Muito bem, pessoal. Lembrando que a pronúncia correta é sempre aquele L de Portugal, né? Que a língua para lá em cima, ok? Então é will. Então eu quero perguntar assim: você gostará? No inglês fica will you like? Essa é a ideia, ok? E para terminarmos essa aula, para não ficar muito longa, como eu falei que eu vou fragmentar cada aula, né? Cada portal vai ter ali a sua tratativa separado ali, cada um vai ser a sua própria aula de cada portal. Eu quero chegar aqui na linha do condicional. Então, o que é esse condicional? Lembrando que vão ser os meus verbos nuriariam. Então, eu quero perguntar para você assim: você gostaria? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de mexer no verbo gostar, eu vou trazer, né, um outro portal que vai me jogar nesse iriariam, que é o quê? Que é o meu portal final would. Pronto. Simples assim. O que esse would vai dizer, pessoal? Ele vai dizer simplesmente que o meu verbo gostar está no tempo do condicional, porque é o tempo que ele representa. E dessa forma, eu consigo trabalhar com todo e qualquer verbo, exceto o ser e estar, poder e dever, que vamos tratá-los de uma forma separada um pouquinho mais para frente, tá? Mas por enquanto, 98% ou 95% dos verbos eu tenho que trabalhar dessa forma. Então vamos supor, você está numa entrevista de emprego e daí a entrevistadora pergunta para você assim, ó, Did you have a good relation with your boss? Então, ou seja, se ela começa com did you have, ela está me jogando em que tempo? Você teve ou tinha uma boa relação com o seu chefe. Ou seja, através do portal, ela me joga na linha do tempo que ela precisa. Para quê? Para que eu possa dar a resposta a ela pertinente àquele tempo verbal. Então é por isso que é fundamental eu saber essas quatro, né? Isso é o pilar de tudo, né? Esses quatro auxiliares básicos para que eu possa, né, alavancar aí com o meu inglês, seja ele corporativo ou seja acadêmico, para que eu possa fazer uma compreensão de um texto no vestibular ou para defender uma tese ou fazer um exame para mestrado, enfim, eu preciso fazer uma tradução, uma compreensão de texto. Às vezes a resposta acaba podendo ser em português, dependendo da instituição, enfim, eu preparo vários alunos para essa situação também. E o que eles fazem? Eles têm que fazer a compreensão e como que você vai explicar para uma pessoa que não teve essa passagem acadêmica, ou seja, por uma explicação formal com o professor e tudo mais, né? Quem não passou por isso, como é que ela vai aprender isso se ela ver essa palavra solta numa frase sozinha? Nós, brasileiros, queremos traduzir tudo. E a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: eu consigo traduzir os portais? Não, pessoal, nenhum portal desses ele é traduzível, eles vão ter apenas a função. E qual função? Duas. Primeira, e a mais importante, indicar a minha situação na timeline. E a segunda, e também importante, é indicar que é uma sentença interrogativa. Como assim, Fábio?
Pessoal, olha só, vocês já devem ter visto, né, ou percebido pelo menos em cinemas, né, em filmes, em séries, enfim, quando você tem principalmente o inglês americano. Quando eles começam a falar, eles começam e vão embora até o final. Parece que eles não pausam para respirar. E por que que isso acontece também? Uma das razões é porque no inglês eu não sou obrigado a entonar, uma vez que eu indico a pergunta através da própria estrutura. Como funciona? Simples. Se eu pergunto para o americano assim, ó, do you like? Zero entonação. Ele, oh yes, I do. Ele já responde. Por quê? Porque ele entendeu que é uma pergunta. Tá, mas como que ele entendeu? Porque se eu começo a minha frase com o auxiliar ou com o portal do presente, ele sabe que é uma pergunta e que também eu quero saber alguma coisa relacionada ao presente de acordo com o verbo que eu utilizei na sentença. Olha como é fácil. Olha no português como funciona. Eu pergunto assim, você gosta? Olha a entonação. E agora eu vou afirmar a mesma frase. Você gosta? O que que mudou? Nada, exceto a entonação. E no inglês isso não acontece. Então, ou seja, a gramática simplesmente me deixa livre para não entonar? Não, a gramática em inglês ela te convida a entonar como um acessório, como uma coisa que vai compor a tua comunicação, até para ficar alguma coisa mais humana, né? Para não ficar aquela coisa robótica de você falar e não ter nenhum tipo de emoção na tua pergunta ou na sua sentença. A gramática ela te convida a entonar sim, só que eu não sou obrigado a enfatizar tanto como eu sou no português, porque no português eu dependo da entonação para que você saiba que, né, que nós estamos nos comunicando, né, para que você saiba se é uma pergunta ou se é uma sentença afirmativa. E isso vale para qualquer situação e qualquer timeline, né, e qualquer auxiliar aqui na minha linha do tempo. Então, viu como fica muito mais fácil a gente entender através desse viés? Agora eu quero perguntar assim, Fábio, tá, então vale para todo verbo? Sim. Vamos dar oralmente aqui só mais um exemplo para a gente terminar e encerrarmos essa aula? Pessoal, eu quero pegar o verbo, vou pegar verbos comuns, tá? Por quê? Porque eu não estou preocupado aqui agora com extensão de vocabulário. A minha preocupação com vocês nessa aula é especificamente isolar tudo e focar 100% na gramática dos auxiliares / portais, ok? Muito bem, vamos pegar outro verbo aqui, pessoal, o verbo go, que é o verbo ir. Então eu quero perguntar assim, você vai, você foi, você irá e você iria. Olha a conjugação no português, eu mexi no verbo em todo o tempo, em toda a minha timeline. No inglês, você vai, do you go? Você foi, did you go? Você irá, will you go? Você iria, would you go? Repare que em nenhum momento eu deixei ou alterei o verbo go da minha estrutura e eu oscilei em 4 tempos verbais, que são os 4 tempos mais básicos para uma comunicação. Eu quero falar alguma coisa contigo sobre hoje, ou sobre ontem, ou sobre amanhã, ou sobre uma previsão de algum dia, que seria o condicional, ok? Simples assim, bem tranquilo, não tem muito mistério em relação a isso. Quero só aproveitar e convidá-los para fazer um exercício comigo, porque essas aulas eu acho interessante a gente acabar sempre terminando com um exercício prático para que vocês possam também depois colocar numa IA ou enfim, trabalhar esse tipo de atividades, até para você focar um pouco mais nos verbos, se você é da linha corporativa, né? Se você está aprendendo inglês para aprimorar a tua versão corporativa, pega os verbos que você acha que você vai precisar na empresa e joga para cá e começa a trabalhar essas estruturas, que eu tenho certeza que você vai ter uma compreensão muito melhor e muito maior quando alguém se referir ou alguém se comunicar com você, ok? Vamos juntos lá então? Pessoal, quero convidá-los, ok, ao exercício comigo aqui. Aqui, ó. Muito bem, olha só. Você bebeu? Lembrando ali, depois vocês vão ver ali, eu vou deixar esse material para vocês disponível também, tá? Então vai ter o verbo beber, eu estou usando os verbos mais fáceis, eles vão aparecer de volta nas próximas lições, tá? Então esta aula, lembrando que ela é só uma overview de todos os auxiliares e como ele funciona. Para você falar assim, não, isso eu sei, check, ou então não, eu quero saber um pouco mais de detalhes, porque, gente, isso é muito importante para a parte acadêmica de vocês em relação ao entender a estrutura do idioma. É fundamental, vamos dizer assim, ok? Ó, você bebeu. Eu quero passar isso para o inglês. Pessoal, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu falo para meus alunos fazerem? Se você ainda está inseguro, se você é iniciante ainda no inglês, tal, não tem aquela preparação tão gramatical da estrutura, eu convido vocês a utilizarem a técnica das barrinhas, ok? Você vai pegar a sentença que você escreveu e quer passar para o inglês e utilizar as barrinhas aqui
na frase até o primeiro verbo, ok? Aqui eu coloquei só um verbo, né, intencionalmente, só para a gente focar na estrutura. Mas eu posso perguntar assim, ó, você gostou de beber? Eu tenho o verbo gostar e o verbo beber. Eu vou sempre parar no primeiro e coloco a barrinha depois do primeiro. O que vai acontecer? Eu vou analisar o meu primeiro verbo. Olha só, o primeiro verbo eu sei que é bebeu. E que tempo que ele está? Ai, Fábio, eu tenho dificuldade em entender isso. Simples, bebeu hoje, ontem, amanhã ou um dia. O melhor que se adequa aqui é o bebeu ontem, porque eu me refiro a um verbo no passado, certo? Então eu descobri que o bebeu está conjugado no passado. Lembra do portal do passado? Quem é? É o did. Então, ou seja, é ele que eu vou colocar. Onde? Logo no início, porque lembra que no português eu não trabalho com portal, portanto eu começo com o pronome direto. No inglês eu trabalho com o portal, então eu tenho que indicar que se eu quero saber se você bebeu, bebe, beberá, beberia. Então eu preciso perguntar e preciso que você me responda no tempo correto. Eu quero que você me responda se você bebeu no passado. Então fica, você bebeu, descobri que o portal do passado, como é que é o você? Você é o you. E o verbo beber, eu vou mexer nele? Claro que eu não vou mexer, eu vou manter o verbo beber. Qual é o verbo beber? É o verbo drink. Pronto. E perguntei. Então a minha pergunta fica, did you drink? Isso já é toda a pergunta como, você bebeu? E aí eu posso colocar o complemento, você bebeu vinho, bebeu cerveja e tudo mais ali que eu quiser. A estrutura está garantida, o esqueleto da gramática está garantido aqui, ok? Outra, você trabalha, ó, barrinha, barrinha e barrinha. Tá, vamos lá. Primeiro verbo, trabalha. Trabalha ontem, hoje, amanhã ou um dia. Trabalha hoje. Então, hoje eu descobri que é o presente. Qual que é o auxiliar do presente? É o do. É ele que vai começar a minha frase como portal. Então, primeiro eu abro e depois eu viajo para o tempo, entendeu? Você é o you e o verbo trabalhar é o verbo work. Então, fica do you work. É o você trabalha. E para concluirmos, pessoal, você jogaria, olha o iria, quando? Um dia, né? Eu dependo de uma condição. Eu jogaria se você me convidar, se eu tiver tempo amanhã para ir contigo jogar, enfim, vai ter condições envolvidas aqui. Então lembra? Barrinha, barrinha e barrinha. O que vai acontecer? Qual que é o portal que eu vou abrir para jogar o meu verbo play, que é o jogar, para o condicional? O auxiliar do próprio condicional, que é quem? Que é o meu would. E daí o você é o you. E o verbo jogar, tocar, brincar é o verbo play. Então a pergunta fica, would you play? Simples assim, ok? Então, pessoal, dessa forma eu consigo jogar, né, transferir a pessoa para qual linha do tempo eu prefiro, né, eu queira ou precise, dentro desses 4 tempos verbais básicos do inglês. Espero poder ter ajudado vocês aí com essa questão e peço, caso essa aula realmente tenha agregado, né, a parte acadêmica ou corporativa de vocês, não custa nada, deixe um like para mim, até mesmo para que realmente esse vídeo seja entendido como relevante para as outras pessoas também. Então, se você sentiu que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade, preparado com carinho, preparado com seriedade para vocês, né, que é o que eu sempre faço, então, assim, deixa um likezinho para mim, para que realmente o YouTube sinta que é um conteúdo relevante, e se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, inscreva-se, porque lá, sempre que eu postar os vídeos novos aí das aulas futuras que eu tenho projetado aí para colocar, daí vocês vão ser os primeiros a receberem esses vídeos e assistirem também e poder compartilhar aí as suas experiências comigo. E qualquer dúvida, deixe para mim ali embaixo, que eu estou sempre acessando ali o canal e eu sempre respondo ali as pessoas que me perguntam, ok? É um prazer falar com vocês. So, bye bye, see you next class. Outra aula com o do, que vai ser o meu primeiro auxiliar ali do presente, ok? Todos os detalhes só sobre ele. Eu vou deixar o cardzinho aqui também, acho que é para facilitar para vocês em algum lugar da tela, ok? Bye bye, see you.